Louve ao Senhor com palmas, bem forte, porque o Senhor merece. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Nosso Deus, Ele é rei. Ele é soberano e Ele merece honra. O nosso melhor, a nossa melhor palma, a nossa melhor adoração, a nossa melhor entrega neste lugar. Porque o Senhor, Ele é soberano e Ele já está neste lugar. Amém? Glória, Santo. Aleluias. Primeiramente, agradeço a Deus por esta rica oportunidade e ao nosso pastor que me confiou estar aqui. O altar é um lugar santo, é um lugar que a gente tem que ter muito temor para estar aqui. Então, que nesta noite o Senhor Ele venha me capacitar e que eu consiga entregar para a igreja aquilo que Ele ministrou ao meu coração. Amém? Vamos abrir em Daniel 6. Daniel 6, versículo 10. Amém? Daniel 6, capítulo 10. Será o livro inicial que a gente vai ler nesta noite. Amém? Que diz assim, 6, 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Amém? Pode se assentar. Senhor, eu me coloco aqui na tua presença como serva. Pai, eu entrego o meu eu, que o Senhor possa crescer sobre a minha vida, que o meu eu possa diminuir. Que eu possa, Senhor, passar para a tua igreja aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Que toda a honra e toda a glória venha ser dada ao Senhor nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, o livro de Daniel é um livro extraordinário. Se você jovem não leu, leia. O livro de Daniel vai falar sobre um jovem chamado Daniel. Esse jovem, ele tinha tamanha intimidade com Deus, que até lutas, guerras, o anjo parou para atender a oração de Daniel. De tanta intimidade que Daniel tinha com Deus. Quando eu olho para Daniel, eu me surpreendo com a santificação, com a entrega, com aquilo que ele demonstrava ser. Não só fora, como também em qualquer ocasião, ele era um servo do Deus Altíssimo. O Senhor, Ele ministrava ao meu coração que jovens sairão daqui diferente nesta noite. Jovens sairão daqui capacitados para pregar o Evangelho e para servir no altar do Senhor. O Senhor, Ele está repreendendo nesta noite. Eu já entrego aquilo que o Senhor, Ele tocou no meu coração desde o meu lar. Que Ele está capacitando os jovens nesta noite. Tirando toda vergonha, tirando toda timidez. Para que através de vocês, vidas sejam alcançadas. O Senhor, Ele falava fortemente ao meu coração. Fala para a tua igreja que aquele jovem que estiver atento vai receber aquilo que o Senhor vem entregar nesta noite. Amém? Louve ao Senhor com palmas. Daniel era um jovem que não se curvava a deuses, não se misturava com as coisas impuras que havia naquele tempo. Daniel era um jovem que ele era servo do Deus Altíssimo e que ele tinha uma intimidade, como eu já falei aqui para vocês. Quando eu olho para a Bíblia, que eu ouço, que eu vejo falar de Deus na vida de Daniel, eu fico extremamente apaixonada. Eu sou apaixonada pelo livro de Daniel, porque a gente falta muito essa entrega nos dias de hoje. Nós jovens temos tantos afazeres muitas vezes. Eu falo por mim que às vezes a gente começa a questionar algumas coisas diante do nosso eu mesmo. E
o Senhor, ele falava, falta mais intimidade. O que é essa intimidade? O que é esse relacionamento? É o contato. Antigamente existia um hino bem antigo que falava assim: guarda o contato com teu Salvador, e as nuvens do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. O que fala isso? Vocês jovens não vão saber o que é esse hino, que ele é muito antigo. Mas o que seria o contato com Deus? É o relacionamento, é a conexão, é se aproximar de Cristo, é conviver com Cristo. É, de fato, entregar os seus dias, as suas escolhas, a sua vida para Deus. Quando a gente fala de jovens, a gente tem muitas incertezas. Jovem até 100 anos, tá? Que nós também somos jovens. Quando a gente fala de jovens, a gente começa a viver muitas escolhas e, por muitas vezes, a gente erra muito nessas escolhas. E o Senhor, ele está falando para a igreja, para os jovens: não perca o contato, não perca o relacionamento, porque através disso, eu e você seremos direcionados, seremos capacitados para viver a boa, perfeita vontade do Senhor. Muitas vezes, nós jovens, tomamos muitas atitudes que nós não deveríamos tomar. E o Senhor, ele falava fortemente ao meu coração como manter esse contato e essa intimidade com Cristo. Muitas vezes, na nossa adolescência ou até mesmo na nossa juventude, a gente toma passos que não é a vontade de Deus. E Daniel, ele era um jovem que ele não se misturava com os prazeres da Babilônia. Babilônia é como se fosse um mundo hoje. Babilônia, ela era conhecida como um lugar do pecado. Um lugar onde pessoas eram ricas, onde pessoas eram idólatras, eram desobedientes, eles pregavam a falsa religião e havia muito pecado naquele lugar. E Daniel, quando ele foi levado para lá, ele não se misturou. Ele decidiu servir a Cristo com integridade, com fidelidade, e ele não se relacionava com as pessoas que estavam naquele momento e naquele mundo. As impurezas não atraiu o coração de Daniel. E o Senhor, ele falava ao meu coração: cuidado, jovem, com a Babilônia que está aí fora. Há muitas pessoas querendo desviar vocês do caminho da presença do Senhor. Fique atento àquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Há muitos jovens que andam perdidos, mesmo dentro da casa do Senhor, porque não têm mantido o contato, não têm mantido o relacionamento. E o Senhor, ele quer de mim e de você nesta noite uma posição. O Senhor não vai descer do céu e vai fazer o que eu e você precisa fazer. O Senhor não vai descer do céu e falar assim: olha, lê a Bíblia, vai orar, vai jejuar, para de ficar na Netflix, para de ficar no celular, para de ficar no videogame e vai buscar a minha presença. Nós estamos vivendo um tempo onde a escassez está tomando conta do mundo e nós precisamos se posicionar. Nós precisamos, jovens, nos posicionar em graça, em atitude. O Senhor derramou sobre este lugar uma graça, um espírito de coragem, assim como Josué, ele teve que ser corajoso para vencer as batalhas. O Senhor, ele está dando um presente nesta noite para mim e para você. Qual a sua escolha? Você vai receber este presente ou você vai deixar escapar? Jovens, não dá mais. Deus não quer desculpas, Deus quer posicionamento. Lá fora eu sou uma coisa, aqui dentro eu sou outra. Não dá mais. Esse ano é um ano profético. É um ano que a presença do Senhor, ela está constante nos altares, nas igrejas, que é o derramar do Espírito Santo. Mas só vai acontecer esse derramar quando eu e você nos posicionar. Quando eu e você falar assim: Jesus, eu decido largar o videogame de lado e ler a Bíblia. Eu decido largar o celular de lado e jejuar e orar.
para que eu tenha esse contato com o Senhor, para que eu possa viver as maravilhas, para que eu possa ser curado, transformado, restaurado, porque a palavra do Senhor fala que quando eu e você temos o contato com Deus, nós ficamos apalpável à vontade do Senhor, nós conseguimos ver com clareza aquilo que Ele tem a falar aos nossos corações. Agora, se eu e você não jejuar, não orar, não ler a Bíblia, nós somos apenas frequentantes. Então, nesta noite, a igreja quer Deus quer um posicionamento da igreja. Faça a sua parte. Nós temos ouvido em várias ministrações, faça a sua parte. Porque o ecoar de Deus vai descer sobre as igrejas, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre aquele seu amigo que está precisando de um abraço, que está precisando de uma libertação, de uma restauração. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Para nós mantermos um relacionamento com Deus, nós precisamos nos arrepender e precisamos confessar os nossos pecados. Eu estava vendo uma ministração de uma pastora e ela falava sobre a importância de você confessar um pecado. Jovem, a gente vai errar, ok? Mas nós precisamos ter um coração como o de Davi, proposto a se arrepender e a confessar o seu pecado. Sabe o que acontece quando nós não confessamos os nossos pecados? Ele vira lá debaixo do tapete, a gente acha que só eu estou vendo, mas Deus está vendo. E se não houver o confessar aquele pecado, vai virar algo normal na sua vida. Vai virar o nada a ver que está aí no mundo. E Deus não quer o nada a ver na igreja. Ele quer que eu e você nos arrependa e confessamos os nossos pecados. Falta arrependimento e confessar. Porque se você não confessa o seu pecado, o diabo ele tem uma arma, ele tem uma entrada para fazer outras coisas na sua vida. Então, se você errou, jovem, nesta noite, não encubra mais o seu pecado. Chegue no seu líder e fale. Ele não vai te julgar, ele vai te aconselhar, ele vai orar por você. E junto com Deus, vai te dar forças para que você guerreie novamente. Mas se você continuar no pecado e não se posicionar e não quebrar isso, o diabo ele vai continuar tendo legalidade para agir em outras áreas da sua vida. Nós não podemos mais, igreja. Nós não podemos mais somente nos arrepender e não confessarmos os nossos pecados. Arrependimento é mudança de atitude, não é remorso. Remorso, eu peco aqui, choro, falo, ai Deus, desculpa, mas Deus entende e tal, e vou fazer de novo. O arrependimento não, ele é uma mudança de vida. Ele é uma mudança de postura. É você falar, Deus, eu errei, eu pequei, mas eu quero recomeçar. Quantos querem recomeçar nesta noite, em nome de Jesus? Que nesta noite nós possamos sair daqui sedentos por Deus e que a nossa vida venha a ser um exemplo diante de muitas vidas lá fora. Em nome de Jesus, bata palmas para o Senhor Jesus. Daniel, ele renunciava. Ele tinha os seus afazeres, porque se você ler o livro de Daniel, ele foi um jovem muito sábio. Deus fez ele prosperar em várias áreas. Ele era inteligente, ele era um jovem espetacular. Só que ele tinha renúncias. Esse capítulo que nós lemos, havia acontecido um decreto que quem não adorasse o rei daquela época não podia adorar nenhum outro Deus. Isso foi uma cilada por conta de pessoas que tinham inveja de Daniel e que não, simplesmente usados pelo inimigo mesmo, e fizeram o rei decretar essa regra. E aí quando Daniel ele sabe desse decreto que tinha sido aprovado, ele vai para o seu quarto e vai orar. Aí eu fico me perguntando, quantas vezes a gente está em meio a situações que a gente tem que abrir mão, né? Negar Jesus, essa seria a palavra certa.
E aí, Daniel, ele tinha a chance aqui de falar assim, não, eu vou negar o meu Deus e vou, aceitar o decreto. Não, ele se posicionou. Ele falou, não, eu tenho um Deus que eu sirvo e eu não vou, servir outro Deus. E aí eu trago para os dias de hoje. Onde você estiver, não negue Jesus. A palavra diz que aquele que nega o Senhor será negado por ele também. Então é muita responsabilidade estarmos aqui e servirmos a Cristo. Por isso que eu falo para mim e você, se nós não nos posicionarmos, fazermos a vontade de Deus, buscarmos Ele em contato, em intimidade, como que a gente vai ter forças para vencer o maligno lá fora? Porque as coisas lá fora é muito atraente, o pecado vai ser atraente, mas por um momento. E aí ele vai matar a sua alma, vai destruir os planos que Deus tinha para a sua vida, e você vai ficar morto espiritualmente. Não negue Jesus Cristo. Em qualquer ambiente que você esteja, pregue o Evangelho. Faça questão de dizer, eu sou cristão. Eu faço parte da IECP, lá da Aprígio, IECP de Diadema. Vamos lá fazer uma visita. Faça o ID do Senhor. Pregue o Evangelho em todo o tempo. O pastor ele falou sobre missões. Missões não necessariamente, como a gente tem aprendido, é em outro país. Você pode fazer missão do seu lado, no seu vizinho, que todo dia está lá bebendo, que precisa de uma libertação, que precisa de uma transformação. Você pode fazer o ID do Senhor num Uber que você pega, no mercado que você vai, na fila do banco. O ID do Senhor precisa ser pregado para que o avivamento aconteça. Se não houver o ID do Senhor, como que as pessoas vão saber das maravilhas de Deus? Por isso que o Senhor ele falava ao meu coração, eu estou capacitando, a ferramenta já está nas suas mãos. Cabe a você agora usá-la. Cabe eu e você nos posicionarmos para que o ID do Senhor seja levado e muitas vidas venham ser restauradas na presença do Senhor. Daniel, por onde ele passava, ele deixava claro, eu sirvo a um Deus altíssimo. Eu e você tem deixado claro ao Deus que eu e você serve? Nós temos falado para as pessoas o quanto esse Deus ele é grande. Nós temos mostrado através de milagres, de posicionamento, de uma vida com Cristo, de um relacionamento, que o Deus que eu e você serve é grande, é poderoso e que não há nada impossível para Ele. Não precisa de idade. Eu sou muito jovem, eu sou pequeno. Naquela época crianças pregavam. Jesus começou o seu ministério muito jovem. Então idade não é desculpa, irmãos. Idade não é desculpa. E não adianta falar também, eu estou muito velha para de repente fazer algumas coisas. O Senhor falava ao meu coração, não existe idade, existe posicionamento e pregar a palavra do Senhor em todo o tempo. Se eu e você nos calarmos, o inimigo vai lá falar. E nós vamos perder a chance de vidas serem restauradas. Você que é mais velho, os jovens precisam conhecer os milagres que houveram no passado. Gideão, quando ele estava passando por aquele processo, ele falou, Deus, o Deus dos antepassados, o Deus que fazia maravilhas, faz de novo, faz de novo. Nós temos uma responsabilidade de pregar o Evangelho, de pregar o ID e mostrar também para você que é jovem, para você que não conhece o que aconteceu no passado, senta com quem já teve mais experiência, não vou falar quem é mais velho, porque nós somos todos jovens. Senta com alguém de experiência e fala, como que era? Como que um cego foi curado? Porque nós precisamos disso nos tempos de hoje. Nós precisamos entender que para ter um relacionamento com Cristo, precisa me submeter, submissão. O Senhor falou, faz, não questiona. O Senhor mandou abrir um culto, vai. O Senhor mandou fazer uma palavra da oferta, faça. Mas eu não sei falar, Moisés também falou isso. E olha onde Moisés chegou. Não é nós que capacita, é o Senhor. É o Senhor que capacita, é o Senhor que coloca as palavras na nossa boca. É o Senhor que direciona, é o Senhor que faz. Não somos nós. Então, nesta noite, não tenha medo.
Não tenha medo de pregar o ID do Senhor. Não tenha medo de fazer a obra do Senhor. A obra precisa de nós. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. É isso que a palavra do Senhor fala. Nós precisamos entender que o relacionamento com Deus também vai precisar de alguns posicionamentos e algumas renúncias. Senhor, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. É esse posicionamento que Deus quer de nós nessa noite. Para que nós venhamos ser submissos, aceitar o controle de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos ser obedientes, abrir mão dos nossos próprios desejos. E isso é difícil. É difícil abrir mão de um Netflix. É difícil abrir mão de uma série. É difícil abrir mão de ir num lugar que não pode entrar. Os nossos pés são sagrados, viu, irmãos? Não é todo lugar que nós podemos entrar. Não é todas as coisas que nós podemos ouvir. Sabe aquele rios lá que tem uma música mundana? Você vê aquilo ali, ó, depois vai ficar um chicletinho na sua cabeça. Até isso o diabo ele luta. Até isso as setas do inimigo são como flechas inflamáveis. E ela fica ali, ó. Fica ali. Quando você vai ver, você já sabe até a música de cor. Cuidado com aquilo que você tem ouvido, jovem. Por favor, cuidado com aquilo que você tem ouvido, com aquilo que os seus olhos têm visto. A palavra do Senhor diz que os nossos olhos são como lâmpadas para os nossos corpos. Se nós vemos o que não agrada ao Senhor, todo o nosso corpo será inflamado. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Estou entregando, amém, igreja, aquilo que o Senhor me direcionou. Porque quando eu vejo para o livro de Daniel, eu olho para esse jovem, eu oro, Senhor, nos faz ser como Daniel. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo, né? Mas nessa época que Jesus não era nascido. E naquela época, se você olhar para Babilônia era totalmente corrompida. E Daniel, mesmo assim, ele não se corrompeu. O Senhor, ele vai nos fazer, ele vai nos tornar jovens nesta geração, que não vai se corromper com as migalhas que o inimigo traz das nossas vidas. O Senhor, ele tem muito mais para oferecer. O Senhor, ele tem muito mais para trazer sobre as nossas vidas, porque os planos dele são perfeitos. Quando nós paramos para analisar a leitura bíblica, é realmente um posicionamento. É uma disciplina, como a pastora sempre fala. Se eu e você não nos disciplinar, como que a gente vai ter essa leitura? Daniel, naquela época, era governador. E mesmo assim, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Então, eu trabalho, eu faço faculdade, eu tenho a minha loja, mas não é desculpa eu falar assim, Deus, não vou conseguir ler a Bíblia, não. É eu me disciplinar a falar, Senhor, esse templo é seu e nada mais vai tirar. A mesma coisa eu e você precisamos fazer. Separar um tempo para ministrar, ter um tempo com Deus. Existe um louvor que fala que eu amo os momentos que eu passo contigo. E quantas vezes a gente declara esse louvor e nem momentos a gente tem tido com Deus? Nós precisamos ter mais temor com aquilo que a gente tem declarado, com aquilo que a gente tem falado nas igrejas. Como que o avivamento, como que o derramar do Espírito Santo vai acontecer nas igrejas se eu e você estamos com esse tipo de postura? Não dá mais, igreja, não dá mais. Deus não quer mais desculpas. Deus quer uma posição minha e sua nesta noite. É uma palavra dura, é uma palavra de correção, porque foi essa palavra que o Senhor me deu. Mas eu e você precisamos abrir os nossos corações. Deus, ele corrige aquele que ele ama e ele nos ama. Por isso que ele está trazendo essa reflexão e essa correção para que nós venhamos sair daqui diferentes. Nós precisamos nos posicionar com diferença para que o Senhor ele possa agir sobre os nossos corações. Orar é o único contato que a gente tem para falar com Deus. Orar é como se fosse uma conversa entre amigos.
Sabe quando vocês conversam entre amigos? É essa oração que Deus quer de mim e de você. Não é uma oração repetida. Não é isso que Ele quer. Ele quer algo de relacionamento. Quando você tem intimidade com alguém, você abre o seu coração. Você abre as suas dores. Você abre as suas tristezas, as suas alegrias, as suas angústias. É esse tipo de oração que Deus quer, meu e seu, nesta noite. Só que também vai ter orações que Ele vai precisar que eu e você nos posicione. Falar, Deus, a partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu vou ler a Tua palavra. A partir de hoje eu vou fazer aquilo que o Senhor ministrou para fazer. Existem orações que o Senhor, Ele quer um posicionamento meu e seu. Porque senão fica naquela... Senhor, eu não consegui dessa vez. Senhor, eu não consegui dessa outra vez. Até quando? O Senhor não quer isso de mim, de você. Ele quer que a gente busque realmente um relacionamento íntimo. Porque à medida que nós buscamos, mergulhamos na presença do Senhor, nós somos transformados. O Senhor Jesus, Ele mostra por diversas vezes que mesmo em meio à multidão, vivendo o seu ministério, Ele separava o seu secreto para falar com Deus. E era ajoelhado que Daniel estava orando, viu, irmãos? Muitas vezes vai ser de joelho, não é deitado, não. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou orar aqui deitada, ou sei lá. Não, Deus entende. Muitas vezes a gente vai ter que colocar o joelho dobrados para vencer muitas batalhas. Jovens, nós precisamos ser diferentes nessa geração. Ajoelhe-se, peça perdão ao Senhor, se renda ao Senhor, porque grandes coisas Ele vai fazer nas nossas vidas, amém? Nós precisamos sair daqui transformados nesta noite. Não precisa falar alto, não precisa se posicionar alto, porque o Senhor, Ele fala de várias formas. Só precisa eu e você estar com o coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para falar. O Senhor, Ele falava também ao meu coração, irmãos, para eu falar um testemunho meu, porque há alguém que precisa ser curado nesta noite. Quando eu era muito pequena, na barriga da minha mãe, o meu pai achava que eu não era filha dele. E aí eu nasci, cresci, né? E eu sempre tinha um complexo de inferioridade, digamos assim. Isso me perseguia uma vida inteira. E eu cresci, o meu pai não era presente, ele era vivo. Aos 12 anos ele faleceu. E aí, como eu convivi sempre com a minha mãe, ele faleceu e eu sentia eu posso dizer, uma indiferença. Lógico, eu sentia a morte dele, era o meu pai, eu o amava, mas havia uma mágoa no meu coração. Porque ele não esteve comigo nos momentos que eu mais precisava. E aí ele não acompanhou a minha infância, ele teve alguns problemas com álcool, com bebida. Ele também não teve o amor paterno, isso hoje eu entendo, Jesus me fez entender. Então ele não conseguiu dar o amor necessário para mim e para o meu irmão. Passando-se o tempo, cresci e com esse complexo, eu não entendia o porquê. E aí no Shekinah, olha como são poderosas aquelas orações do Shekinah e como a gente precisa passar por processos de libertação. Eu senti que eu tinha uma mágoa do meu pai. E ali eu declarei perdão sobre a vida dele. Quando a gente fala de arrependimento, a gente fala também de perdão. A gente fala de perdão nas nossas almas. E ali eu achei que eu havia perdoado meu pai. Quando foi um dia, eu tive uma intimidade com Deus. E o Senhor, Ele me levava a várias coisas que tinham acontecido na minha infância. E que eu precisava literalmente ser curada. E aí eu passei por um processo de intimidade com Deus. O Senhor me limpou, me transformou. Naquele dia eu vi que eu realmente tinha sido curada. Mas aquele sentimento continuava me perseguindo. Era um sentimento de rejeição.
Eu não sei se tem alguém aqui que precisa liberar perdão. Eu não sei se tem aqui alguém com sentimento de rejeição. Mas o Senhor, Ele falava ao meu coração, está quebrando hoje, pela autoridade do nome de Jesus. Existia um sentimento de rejeição na minha vida. Então, em todos os ambientes que eu entrava, essa rejeição me perseguia. E o Senhor, Ele falava fortemente ao meu coração, fala para a minha igreja, que hoje eu estou quebrando esse sentimento de rejeição. Esse espírito de rejeição que tem seguido, que tem perseguido, eu não sei quem é, mas o Senhor, Ele falava ao meu coração, estou quebrando hoje em nome de Jesus. Quando você estiver sozinho no seu quarto com Deus, faça uma oração e chore se necessário, descarregue tudo que precisa descarregar, mas seja libertado nesta noite em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele é poderoso e Ele não fala em nossos corações nada pelo qual não precisa a igreja ouvir. E aí quando eu entendi esse sentimento de rejeição, aí eu entendi que era uma arma que o inimigo tinha para ter algumas ilegalidades na minha vida. E ali eu comecei a jejuar, a orar. E falei, Senhor, eu não aceito esse sentimento de rejeição, porque eu sou amada, eu sou a tua filha. O diabo pode muitas vezes nos rejeitar, mas o Senhor, Ele está dizendo nessa noite, eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai, eu jamais vou te rejeitar. Mesmo você falhando, mesmo você pecando, eu estou aqui para ter um relacionamento, um contato com você. E para quem teve problema com o pai, é muito difícil você olhar Deus como um pai. E depois dessa cura, eu consegui olhar Deus como um pai. E isso é extraordinário, porque a gente começa a ser curado de outros traumas que a gente nem sabia que tinha. Eu achava que eu era curada de muitas coisas e o Senhor, Ele foi tocando na ferida, porque muitas vezes a ferida vai precisar ser tocada para poder ela ser curada. E numa viagem, o Senhor me relembrou isso. Olha, eu estou fazendo isso. Eu saí daquela viagem destruída, porque a minha ferida foi aberta. Mas aqui, Ele me curou. Então eu não sei se você precisa liberar o perdão. O arrependimento, ele também é gerar perdão, liberar perdão. Lembre-se, aquele que não perdoa não será perdoado por Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não deixe esse tipo de sentimento entrar e acessar o seu coração. Eu tenho um método que quando as pessoas me fazem alguma coisa que machuca a minha alma, dói. Eu sei que dói. Não é fácil porque nós somos seres humanos. Mas de imediato eu já me pergunto, por que ela está agindo assim? Jesus, o que ela passou? O que ela viveu para ela estar agindo assim? Porque muitas vezes a gente tenta jogar no outro a nossa dor. Porque a gente não enxerga ela. E o Senhor só me fez enxergar aquela dor quando eu abri o meu coração. Quando eu falei, Senhor, vem, me cura, me purifica, me restaura. Então que eu e você nesta noite saia daqui com esse tipo de posicionamento. Senhor, me mostra o que eu preciso ser curada. O que eu preciso ser transformada. Maria escolheu a boa parte. Escolha a boa parte nesta noite. Não escolha o mundo, jovem. Ele não tem nada a te oferecer. Nada. Não escolha as vaidades. Não escolha, eu vou andar de marca, porque o meu amiguinho vai ver, vai me achar legal, vai me achar bonito. Não, seja simples. Como o Júnior falou aqui, seja humilde. A glória é de Deus, a honra é dele. E nós precisamos entender isso, porque o mundo está aí para oferecer tudo isso. Mas eu e você temos que nos posicionar diferente. Não aceite as migalhas de Satanás. O que o Senhor tem para a sua vida é muito maior. Amém? Foi até aqui que o Senhor me entregou. Espero que a igreja tenha
deixar do seu coração, porque assim, a palavra você precisa deixar ela entrar para que haja uma transformação na sua vida. Senão a gente vai ficar no banco ouvindo as palavras, sendo ministrado e nunca haverá transformação. Então que nesta noite eu e você abra o nosso coração e leve essa palavra para casa. Medite, Senhor, como eu faço a partir de hoje para ter uma intimidade com o Senhor, para ter um relacionamento, para ter um mergulhar. E eu garanto a você que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Amém? Louve o Senhor com palmas.